Olá, eu sou o professor Viana, esse é o canal Números Não Existem. Hoje é dia 7 de novembro de 2024 e hoje eu quero tratar de função marginal. É um conceito muito utilizado na economia. Tá? Existem vários tipos de funções marginais, vamos ver algumas delas hoje. Tá? Bom, primeiro vou falar de custo. Tá? Uma função custo é dada pelo custo fixo, que geralmente são as contas de água, de luz, né? Aluguel, condomínio, material de limpeza. Material de limpeza, claro, não estou colocando aqui, claro que um material de limpeza ele pode sofrer aumento, mas um custo fixo geralmente é aquele custo que não varia muito, tá? A gente pode considerar um certo período, ok? E que não depende diretamente da produção, tá? Da quantidade produzida e vendida, tá? Por uma empresa. O custo total será a soma desse custo fixo com um custo variável. Agora sim, depende do nível de produção. Depende, por exemplo, do CMV, que é o custo de mercadoria vendida. Tudo que sai do estoque em um mês a custo de venda, ou custo, tá? A preço de custo. Os impostos, a comissão, o frete, tudo que está diretamente relacionado à produção. Então, compõe o custo. São apenas exemplos de elementos que compõem o custo variável. Tá? Bom, a receita. Como é que a gente calcula a receita? Que eu estou chamando de função R. É o preço unitário multiplicado pela quantidade vendida ou produzida. Tá? O pezinho aqui de preço unitário. Tá? Bom, e o lucro, que depende de X, vai ser a receita menos o custo. Ok? Vamos ver um exemplo, tá, do que seria uma função marginal. Digamos que o seu custo, tá, só que um exemplo bem hipotético, tá, só para a gente compreender matematicamente como funciona o conceito de função marginal. Tá? Digamos que você tem um custo dado pela função c de x igual a 10 mais 3x. Tá? E você está interessado em saber qual o custo ao se produzir mais uma unidade. Tá? Então seria o custo de x mais 1, tá? Ao acrescentar, né, uma unidade ao seu nível de produção atual. Então, o custo de x mais 1, basta substituir x por x mais 1 na função c de x. Então ficamos com 10 mais 3 vezes x mais 1, tá? 3 vezes x, 3x, tá? 3 vezes 1, 3. Vou somar com 10, então vai ficar 10 mais 3x mais 3. Esse 3, observe que aqui, gente, 10 mais 3x é o custo ao produzir x unidades. Se o c de x mais 1 é o custo de produzir x unidades mais 3, então 3 é o custo marginal. Ou seja, é o custo adicional ao se produzir mais uma unidade a sua produção atual. Tá? Então deixamos de produzir x, para produzir x mais 1, houve um acréscimo de 3 unidades monetárias, vamos dizer assim, no custo da empresa, um custo pessoal, enfim. Bom, o interessante, muitas vezes, é comparar o custo marginal com o custo médio. Tá? O custo médio é dado por C barra, que é o custo em função de x, dividido por x. Então, no nosso exemplo, nós temos 10 mais 3x dividido por x, o que dá 3 mais 10 sobre x. Então, digamos que você tem um nível de produção x igual a 10. Tá? Então, se o x for 10, quanto é o custo médio? 3 mais 10 sobre 10, né, que é a função custo médio que acabamos de apresentar. Tá? Então, é 3 mais 10 dividido por 10, 10 sobre 10 dá 1, mais 3 dá 4. Então, o custo médio é de 4 unidades monetárias, tá? Enquanto o custo marginal é de 3 unidades monetárias. O custo marginal é inferior ao custo médio. Isso indica que deve-se aumentar o nível de produção. Porque se você tem em média um custo de 4 por cada unidade produzida, e ao produzir a 11ª unidade, que é o nosso caso aqui, você teve apenas um custo marginal de 3, que foi inferior ao custo médio. Tá? Então, há um indicativo que você deve aumentar esse nível de produção. Vamos supor, considerando aqui o mesmo exemplo, que você vende o seu produto
a 5 unidades monetárias, preço unitário, tá? A 5 unidades monetárias. Então, nós temos que a receita, que acabamos de escrever aqui, a função receita, vou escrever usar o pincel preto, acho que fica melhor, tá? O azul vou usar para alguns pontos aqui do quadro. O R de X é o preço unitário multiplicado pela produção, tá? Ou a quantidade vendida. Tá? Então, se você tem uma quantidade vendida e multiplica pelo preço unitário, você tem o que você recebeu, a sua receita, em função de X. Digamos que esse P seja 5 unidades monetárias, tá? Como o nosso X é 10, como o nosso nível de produção atual é 10, então a nossa receita, R de 10, vai ser 5 multiplicado por 10, que dá 50 unidades monetárias. Isso é a receita ao se produzir 10 unidades. Bom, nós estamos aqui avaliando as funções marginais, no nosso exemplo aqui, variando a produção de 10 para 11. Ou seja, eu vou acrescentar uma unidade ao meu nível de produção. Então, eu vou calcular a receita ao se produzir 11 unidades. Isso vai ser 5 vezes 11, né, segundo a função receita, isso dá 55 unidades monetárias. Ou seja, a receita marginal, que é a receita adicional ao se produzir uma unidade a mais, é a receita para x igual a 11, menos a receita para x igual a 10, tá? Isso é a diferença 55 menos 50, que dá 5 unidades monetárias. A receita média, tá? Similar ao que a gente fez aqui com o custo médio, é a receita total dividido por x. Então, o que nós vamos ter é P vezes x dividido por x. Ou seja, a receita média é justamente igual ao preço unitário. Tá? O preço unitário é 5, portanto, nós temos que a receita média e a receita marginal são iguais. Então, olhando para a receita, não há indicativo de aumento de produção, tá? Porque manteve-se igual. Tá? A receita média em relação à receita marginal. Diferente do custo, né? Que o custo marginal foi inferior ao custo médio, então há um indicativo de que se aumente o nível de produção. Bom, como o lucro é a receita menos custo, espera-se, né, como no nosso exemplo, olhando para o custo, há um indicativo do aumento de produção, mas olhando para a receita não há esse indicativo, pois a receita permaneceu constante comparado à receita média com a receita marginal, espera-se que há um indicativo de aumento de produção, né, já que o L de X é o R de X menos o C de X, ou seja, a receita menos custo. A nossa receita é 5x, tá? Já que o preço unitário é 5, menos o nosso custo em função de x, que é 10 mais 3x, tá? Bom, então como é que fica a nossa função lucro, que depende do nível de produção x? Nosso lucro em função de x vai ser 5x menos 3x dá 2x menos 10. Então, o que seria o lucro marginal? É o lucro ao se produzir o lucro adicional ao se produzir uma unidade a mais. Então, o nosso L de x mais 1 é 2, que multiplica x mais 1, tá? Não precisa desse parênteses aqui, tá? Menos 10. Então, nós temos 2x menos 10, tá? 2 multiplica x, 2x menos 10, e 2 multiplica 1, 2. Eu vou colocar o 2 aqui de azul, para indicar que isso é o lucro marginal. Olha só. Isso aqui é o lucro em função de x, e isso tudo é o lucro em função, quando o nível de produção for x mais 1. Então, nós temos o lucro marginal de 2, ó. Temos um acréscimo de 2 unidades monetárias. Tá? O que é o lucro médio? O lucro médio nada mais é do que o lucro em função de x dividido por x. O nosso lucro em função de x é 2x menos 10 dividido por x, o que dá 2 menos 10 sobre x. Bom, mas
o nosso nível de produção atual é quanto? É x igual a 10. Então, o lucro médio será o quê? 2 menos 10 que divide 10. Isso dá uma unidade monetária, tá? R$1, ou $1, ou €1, enfim. Bom, ou pode ser em centenas de dólares, centenas de euros, milhares de dólares, milhares de euros, milhares de reais, enfim, tá? É apenas um valor numérico, tá? Só para a gente simbolizar aqui, ilustrar aqui essa situação. Bom, então o nosso lucro marginal é maior que o lucro médio. Então, isso indica que deve-se aumentar o nível de produção. Porque se você tem um lucro médio de 1 unidade, e ao produzir a 11ª unidade, você tem um lucro marginal que é o dobro do lucro médio, né? Além de você ter reduzido os custos, né? Que a gente acabou de ver que o custo marginal é inferior ao custo médio. Então, diante desse cenário, diante dessa situação, né? Com esse exemplo, deve-se aumentar o nível de produção. Tá? Ok? Então, esse foi um vídeo para apresentar as funções marginais, ok? Muito utilizado na economia. Bom, depois vamos fazer um outro vídeo para tratar de um modo mais geral as funções marginais, que eu coloquei exemplos de funções aqui do primeiro grau, por exemplo, mas nós vamos ver exemplos de outros tipos de funções. Inclusive, vou introduzir um conceito de derivada, que aí a gente consegue calcular o custo marginal, lucro marginal, receita marginal, de uma forma bem genérica para vários, para o corpo dos números reais, para todos os números reais, vamos dizer assim. No caso, os números reais positivos, né? Mas em particular, já que nós estamos tratando de quantidades que são positivas, como preço, quantidade produzida, enfim, tá? Bom, deixa eu encerrar o vídeo só para indicar um livro, tá? Com uma indicação, um livro de cálculo, o autor Luiz Hamilton Guidorizzi, tá? Esse livro, ele tem são 4 volumes, na verdade, essa coleção do Guidorizzi, tá? No volume 1, de cara, você já estuda os números reais, as funções, né? São os primeiros capítulos, que são base, são objetos base para o que a gente precisa para o cálculo, né? Para o estudo de derivadas, integrais, ok? Bom, então fica aí indicativo, a indicação, né? Editora LTC, ok? Esse é o canal Números Não Existem, eu sou o professor Viana. Um abraço, boa sorte e até mais.